Ele a empurrou com força na frente de todos. A poeira ainda nem tinha baixado quando Lídia, caída no chão, olhou nos olhos dele e disse: "O Senhor vai cair, e vai cair mais feio do que eu caí hoje." No coração seco do sertão, onde o poder fala alto e o medo cala fundo, uma mulher simples ousou se levantar contra os donos da terra. Lídia Moura, calada por anos, cansou de baixar a cabeça. Depois de ser humilhada por Regis, o vaqueiro temido da fazenda do coronel Damião, ela jurou vingança. Mas não com gritos, com provas. Na calada da noite, começou a reunir segredos, documentos, imagens escondidas. E quando o dia certo chegou, ela fez a verdade explodir diante de toda a cidade. Caiu o coronel, caiu o capataz, caiu a máscara de quem achava que mandava em tudo. Se você acredita que ninguém é pequeno demais para mudar uma história, comente agora. A verdade sempre vence. A história que você vai ver agora é de arrepiar, e é só o começo. O sol do sertão não perdoava. Ardente e impiedoso, rachava a terra, os lábios e os silêncios. Em Pedra Branca, a paisagem era feita de poeira vermelha, cercas de arame farpado e vaqueiros cobertos de suor e calos. No meio daquele mundo seco, onde a força era a única linguagem respeitada, uma mulher cruzava o curral com passos firmes e rosto marcado pelo tempo. Era Lídia Moura. De chapéu de palha gasto, camisa suada colada nas costas e botas esfoladas, Lídia cuidava dos animais com mais carinho do que recebia dos homens ao seu redor. Seus olhos, negros e serenos, carregavam o peso de uma vida inteira de silêncios impostos. Trabalhava há 3 anos na fazenda Cacimba de Pedra, propriedade do coronel Damião, um homem que usava o medo como bengala e a arrogância como traje. Os outros vaqueiros a olhavam de lado, alguns com desdém, outros com desejo mal disfarçado. Mas todos sabiam, ninguém tocava em Lídia. Não por respeito, mas porque Regis, o braço direito do coronel, não deixava. E não por proteger, era por controle. Regis era o tipo de homem que impunha medo só de aparecer no horizonte a cavalo. Alto, braços como troncos de árvore, barba sempre mal feita e olhos que brilhavam de raiva por qualquer motivo. Naquela manhã, o curral fervia com o barulho dos bezerros sendo marcados. O cheiro de couro queimado e sangue misturado ao pó era sufocante. Os gritos dos animais se confundiam com os comandos ríspidos dos capatazes. Lídia mantinha calma, segurando uma cria que tremia de febre. "Esse aqui não pode ser marcado, Regis", disse ela, mantendo o olhar firme enquanto acariciava o pescoço do bezerro. "Tá doente, vai morrer se continuar nesse calor." Regis se aproximou, as botas afundando na lama ressecada, o rosto suando sobre o sol escaldante. Ele parou diante dela, ofegante, os olhos cheios de desprezo. "Desde quando o animal doente é desculpa para desobedecer ordem?" "Não é desculpa, é cuidado", respondeu, sem abaixar os olhos. "Não vou marcar bezerro doente, nem deixar animal morrer só para prestar serviço." Um silêncio pesado caiu sobre o curral. Até os animais pareceram entender que algo estava prestes a acontecer. Os outros vaqueiros pararam o que estavam fazendo, as mãos ainda sujas de sangue e fuligem. Regis deu um passo à frente. A proximidade dele era como o sopro de um forno. Lídia sentiu o cheiro da raiva dele, o suor carregado de poder. Ele gritou: "Aqui quem manda sou eu, mulher! Aprende teu lugar!" E antes que qualquer um pudesse reagir, ele a empurrou com força. O impacto jogou Lídia contra o chão de terra batida. A poeira subiu como fumaça em dia de incêndio. Os capatazes ficaram imóveis. Alguns abriram a boca, outros olharam para o chão, como se ignorar fosse o mesmo que se proteger. Lídia não chorou, também não gritou. Sentia a dor pulsando no ombro, mas não cedeu. Com os joelhos ralados e o sangue correndo pela palma da mão, ela se levantou lentamente, como se o próprio chão tivesse lhe emprestado a força. Olhou fixamente para Regis, limpou o rosto com as costas da mão suja e disse, com a voz fria, controlada como faca bem afiada: "Um dia o Senhor vai cair, e vai cair mais feio do que eu caí hoje." As palavras cortaram o ar seco como chicote. Regis riu, um riso debochado e curto, e cuspiu no chão antes de virar as costas. Mas naquele instante, ele não percebeu que tinha cometido o pior erro de sua vida: subestimar o silêncio de uma mulher que suportou demais. Naquela noite, a lua cheia iluminava o sertão como um holofote dos deuses. Lídia não dormiu.
Em vez disso, acendeu o lampião de querosene, sentou-se diante da mesa de madeira rústica do alojamento e abriu o velho caderno de anotações. A capa já estava gasta, mas dentro havia datas, nomes, eventos, detalhes que ela vinha anotando desde o primeiro dia naquela fazenda. Ela passava as páginas como se folheasse capítulos de uma condenação. Já sabia que ali havia podridão, mas precisava de mais, precisava de provas. Zeca, um vaqueiro jovem, olhos miúdos e mãos ágeis, apareceu na porta do alojamento. Ele a respeitava, não como mulher, mas como alguém que nunca teve medo de trabalhar mais do que os homens. Soube do que aconteceu hoje, Lídia. Tá machucada? Ela apenas negou com a cabeça e perguntou: Tu ainda tem aquele rádio com gravador? Zeca hesitou por um segundo. Tenho, mas por quê? Porque agora a gente vai ouvir o que eles andam cochichando nos corredores. Tá falando sério? Ela se levantou e encarou o rapaz com uma determinação que queimava mais do que o sol do meio-dia. Eu tô falando de justiça, Zeca. Tu tem coragem ou vai continuar engolindo poeira como todo mundo? Zeca entregou o rádio e, com isso, entregou também a lealdade. Nas semanas seguintes, Lídia se tornou invisível. Trabalhava como sempre, cabeça baixa, sem declamar. Mas por dentro era fogo vivo. Escondia microfones em caixas de ferramentas, em postes da cerca, no galpão onde Regis se reunia com homens engravatados que não tinham cara de vaqueiros. A cada nova fita descobria mais. Conversas sobre rebanhos fantasmas, sobre nomes falsos em registros, sobre documentos adulterados. Descobriu que a fazenda servia como fachada para uma teia criminosa que incluía roubo de gado, venda ilegal de terras devolutas, lavagem de dinheiro. Lídia anotava tudo. Planejava tudo. O silêncio que antes era submissão, agora era estratégia. Um dia, enquanto organizava os arquivos no velho notebook emprestado de um primo de Zeca, encontrou algo que a fez estremecer. Uma filmagem de Regis mandando enterrar um corpo. O homem na cova era um trabalhador conhecido que tinha sumido meses atrás. Ela quase vomitou, respirou fundo e murmurou: Agora não é só vingança, agora é justiça. Na véspera da grande vaquejada, quando políticos da capital e empresários das redondezas vinham exibir seus cavalos e apertar a mão do coronel, Lídia e Zeca fizeram os últimos testes. Drones escondidos entre as árvores, câmeras no palanque, áudio sincronizado com o telão. Tudo pronto. Ela foi até o curral e olhou o cavalo branco de Regis, um puro sangue que ele tratava como um rei. Ninguém montava nele, era símbolo de respeito e poder. Mas naquela noite, Lídia selou o animal, subiu sem esforço e cavalgou na escuridão, levando consigo a história que estava prestes a virar lenda. Enquanto o coronel bebia uísque com os convidados e Regis sorria com vaidade no camarote, o povo se reunia nas arquibancadas. O locutor anunciava as provas da vaquejada, mas todos pararam ao ver a figura de uma mulher cruzando a arena, montada no cavalo branco, vestida de vaqueira, com os olhos fixos no palanque. Regis levantou num pulo. Quem deixou essa mulher montar no meu cavalo? Gritou furioso. Lídia, parada no meio da arena, ergueu a cabeça. O mesmo que vai te derrubar. Antes que ele pudesse responder, o telão da festa tremeu, as luzes oscilaram e então as imagens começaram a rodar. Primeiro os documentos falsos, depois os áudios com vozes reconhecíveis. Finalmente, o vídeo do trabalhador sendo enterrado. Os rostos se viraram em choque, gritos começaram. O coronel tentou fingir riso, mas estava pálido. Lídia desceu do cavalo com firmeza, as câmeras continuavam gravando. A verdade havia sido lançada ao mundo, e ninguém podia apagar. O sertão, que sempre foi terra de silêncio, naquela noite aprendeu a escutar. Aquela noite ficaria marcada na memória de Pedra Branca como um terremoto no meio do sertão. Quando o telão da vaquejada foi tomada pelas imagens gravadas por Lídia, o que era festa virou tensão. Gente de todos os lados se levantou das arquibancadas. Os políticos sussurravam entre si tentando entender o que estavam vendo. O locutor, sem saber o que dizer, deixou o microfone cair em silêncio. No alto do palanque, o coronel Damião forçava um sorriso, mas as veias de seu pescoço denunciavam o pavor. Regis, ao seu lado, estava imóvel, os pungos cerrados, os olhos fixos na arena como se pudesse rasgar a imagem de Lídia com o olhar.
A mulher que ele achava ter derrubado com um empurrão estava de pé, no centro da arena, erguida por uma coragem que ele jamais entenderia. Os drones sobrevoavam silenciosos, registrando cada reação. As imagens continuavam a passar. Notas fiscais frias, gravações com a voz do próprio Regis mandando sumir com provas e a lista de nomes envolvidos no esquema de venda ilegal de terras que deveriam ser do povo. O povo murmurava, alguns gritavam vergonha, outros olhavam ao redor tentando entender como aquela mulher, que sempre fora vista como uma simples vaqueira, podia ter virado o eixo de uma revolução. Zeca, posicionado ao lado do gerador de energia, observava tudo com a respiração presa. Ao lado dele, o velho notebook rodava o último vídeo, o corpo sendo enterrado às pressas no meio da noite, iluminado apenas pelos faróis de uma caminhonete. A imagem era tremida, mas a voz de Regis era clara como um trovão. Enterra logo esse infeliz e que ninguém fique sabendo. Se a família perguntar, diz que foi embora com dívida. Um silêncio absoluto tomou conta da arena. Então, o caos começou. Regis puxou o microfone do locutor e gritou: "Isso é mentira! Isso é montagem! Essa mulher é uma louca!" Mas sua voz soava desesperada. Tentou descer do palanque, mas a multidão começava a cercá-lo. O coronel tentou segurar o braço dele. "Fica parado, Regis. Deixa que eu resolvo isso com os homens certos." Regis o empurrou de volta com força. "Resolve o quê, coronel? A mulher botou o mundo inteiro contra a gente." Na arena, Lídia desmontou do cavalo e caminhou com calma em direção ao centro, os olhos fixos nos dois homens no palanque. Uma viatura apareceu ao longe, sirene desligada, faróis acesos, depois outra e mais outra. Não era mais uma denúncia, era uma operação. Zeca correu até ela ainda sem acreditar. "Eles vieram. Tu conseguiu." Lídia não sorriu, apenas assentiu com a cabeça. "Eu não consegui sozinha. Tu estava comigo. Cada mulher humilhada estava comigo. Cada família sem terra, sem voz, estava comigo." Um oficial da polícia subiu no palanque. Tinha um mandado de prisão nas mãos. O coronel abriu os braços rindo com desprezo. "Mandado de prisão contra quem? Sou amigo do governador, rapaz." O policial respondeu sem se alterar: Justamente por isso que a ordem veio de Brasília. Ao ouvir aquilo, Regis tentou correr, montou no primeiro cavalo que viu e disparou em direção à saída dos fundos da arena. A multidão se abriu num movimento brusco. O povo gritava, mas ninguém ousou segurar o animal em disparada. Lídia não hesitou, montou de novo no cavalo branco e saiu atrás dele, cortando a poeira que tomava conta do campo. Era como um duelo no fim do mundo. Regis cavalgava com fúria, o corpo colado à sela, tentando escapar da vergonha que agora o sufocava mais que o calor do sertão. Lídia o perseguia com precisão, a distância entre eles diminuía. A multidão correu atrás, como em uma romaria do juízo final. Lá na frente, Regis tentou desviar por uma trilha entre as cercas, mas o cavalo tropeçou. Ele caiu de lado, rolando na poeira. Tentou se levantar, tossindo, com os joelhos ralados, mas Lídia já estava em cima dele. Pulou da sela, a corda em mãos. Ele se levantou com dificuldade, os olhos injetados de ódio. "Tu não é ninguém, Lídia, uma mulher suja, que pensa que pode mudar alguma coisa só porque sabe falar bonito." Ela não respondeu de imediato. Apenas o encarou com os olhos firmes, os cabelos grudados no rosto pela mistura de suor e poeira. "Eu sou ninguém mesmo. Mas foi esse ninguém que te desmascarou diante de todo mundo. Foi esse ninguém que não se calou quando tu me empurrou no chão." Ela jogou a corda. Regis tentou reagir, mas ela o laçou com precisão, como fazia com o gado. A multidão chegou a tempo de ver a cena. Lídia, suada, com o rosto marcado, segurando a corda que prendia o homem que por anos aterrorizou o povo da fazenda. "Aprende, Regis", disse ela, puxando o laço com firmeza. "A força não tá na mão de quem bate, tá na coragem de quem levanta." A polícia chegou, algemou Regis diante dos gritos do povo. O coronel, já contido, foi colocado na viatura sob vaias e cusparadas. Os empresários, em pânico, se escondiam atrás de seus carros importados, tentando apagar os rastros que os ligavam àquela teia criminosa. No alto da arena, o telão mostrava agora imagens de famílias voltando às suas terras, títulos sendo rasgados e reescritos. Era uma catarse coletiva, uma libertação. Lídia, de pé, olhava para o horizonte avermelhado pelo pôr do sol. Não sorria, não chorava,
Apenas respirava fundo como quem tivesse tirado um peso ancestral das costas. Zeca se aproximou devagar, trazendo um cantil de água. Bebe, Lídia, tu merece. Ela pegou o cantil, mas antes de beber, olhou de novo para o campo. Isso não foi só por mim. Zeca assentiu. Eu sei. Dias depois, os jornais do estado inteiro estamparam a manchete. Mulher do sertão desmascara a quadrilha de fazendeiros e se torna símbolo de justiça popular. Na televisão, os comentaristas discutiam o impacto da operação, a coragem da denúncia, a ousadia da mulher que enfrentou o sistema com inteligência e frieza. Nas redes sociais, um vídeo viralizava, Lídia diante das câmeras, suada, com a voz embargada mas firme. Eu não fiz isso só por mim, fiz por cada mulher que foi silenciada na terra que ela mesma fez florescer. O vídeo passou de 1 milhão em menos de 2 dias. Mulheres do campo, da cidade, nordestinas de toda parte, compartilhavam com orgulho, com lágrimas nos olhos, dizendo, essa é das nossas. No rádio da cidade, tocaram um repente feito por um cantador local. No sertão de poeira e de dor, nasceu uma flor com raiz de aço. Com coragem, calou o opressor e deu fim ao antigo cangaço. Na sede da antiga fazenda, agora sob investigação federal, a antiga sala do coronel estava trancada. Mas Lídia foi autorizada a entrar, sozinha, por um breve momento. Olhou em volta, viu os quadros com políticos, as armas penduradas na parede, os troféus de vaquejada conquistados com dinheiro sujo. Caminhou até a estante e tirou de lá um velho livro de contabilidade. Dentro dele, encontrou uma carta, escrita à mão, em papel envelhecido. Ao abrir, reconheceu um nome no final da folha, um nome que não deveria estar ali. Naquela mesma noite, já em casa, sentada diante do mesmo caderno onde começara tudo, Lídia relia o bilhete. A letra era familiar, mas o conteúdo era ainda mais assustador. Zeca bateu à porta. Trouxe uma coisa para ti. Ele entregou um envelope pardo, carimbado por uma redação de jornal do norte do país. Ela abriu. Dentro um dossiê completo, mais nomes, mais conexões, uma trama que se estendia para além das cercas de Pedra Branca. Zeca observou o rosto dela ficar sério. Tem mais, não tem? Ela apenas disse, isso aqui é só o começo. A notícia correu mais rápido que o vento cortando a caatinga. Em menos de uma semana, a história de Lídia Moura atravessava fronteiras e ressoava nos ouvidos de quem até então não sabia onde ficava Pedra Branca. Os jornais do Sul a chamavam de a Justiceira do Sertão, outros preferiam a vaqueira que derrubou o coronel. Mas para Lídia, nada daquilo parecia real. Não era fama o que buscava, era reparação. Na varanda da pequena casa de taipa onde morava, ela se sentava todas as tardes, caderno no colo, olhar perdido no horizonte. O vento soprava seco, levantando a poeira que insistia em não se acomodar no chão. O sertão parecia respirar diferente depois da queda de Damião e Regis, mas Lídia sabia, a calmaria era apenas uma pausa. O nome que encontrara na carta dentro do livro contábil da fazenda ainda ecoava em sua mente. Era o nome de alguém que deveria estar morto. A carta era curta, escrita com uma letra inclinada, marcada pela pressa. Dizia apenas: não confie nos que estão sorrindo. A verdadeira raiz disso tudo está no norte. Quem puxar esse fio precisa ter mais que coragem, precisa estar disposto a morrer por ele. A verdade não foi enterrada, foi comprada. E quem pagou ainda está vivo. No final, uma assinatura. Leôncio Moura, o nome de seu pai. Lídia fechou os olhos. Aquela assinatura rasgava feridas antigas. Leôncio desaparecera quando ela era ainda criança. Diziam que havia fugido, cansado da seca e da pobreza. A mãe dela, Maria das Dores, nunca acreditou. Chorou calada durante anos, até que o tempo secou as lágrimas e a esperança. Mas ali estava o nome dele, com data recente, escrita com a mesma caligrafia que ela vira nas cadernetas antigas de contas, guardadas como relíquias de família. O coração de Lídia batia forte, entre a incredulidade e a fúria. Se aquele bilhete era real, então havia algo muito maior por trás da farsa que ela pensava ter desmantelado. Zeca apareceu com 2 cadeiras velhas de madeira e uma moringa com água fresca. Sentou-se ao lado dela, atento ao silêncio. Ainda pensando na carta? Perguntou, enxugando o suor da testa. Não parei de pensar desde que abri aquele envelope, respondeu ela, a voz embargada. Zeca franziu a testa. Você acha que é verdade, que seu pai está vivo? Eu não sei, mas essa letra é dele, e ele nunca fugiria da gente. Algo aconteceu.
E agora eu sei que não foi só a ganância de Damião ou a brutalidade de Regis. Tem mais gente por trás disso. Gente grande, gente que ainda manda. Lá no norte. Zeca respirou fundo, sentindo o peso das palavras. E o que tu vai fazer? Lídia apertou o caderno contra o peito como quem protege um filho. Eu vou puxar esse fio. E se tiver que desenterrar todos os podres dessa gente, eu vou desenterrar. Naquela mesma noite, arrumou a mala. Apenas o necessário. Roupas, documentos, o caderno de anotações, a carta do pai e um pendrive com todas as provas que havia reunido. Deixou a casa sob os cuidados de uma vizinha, mulher forte como ela, que prometeu cuidar da horta e dos bichos enquanto estivesse fora. Antes de partir, olhou para a paisagem ao redor. As cercas, os mandacarus, o velho curral agora vazio. Aquilo tudo fazia parte dela, mas precisava ir, pela verdade, pelo pai, por si mesma. Zeca a acompanhou até a rodoviária da cidade vizinha, onde só passavam 2 ônibus por dia. O sol nascia atrás dos morros, tingindo o céu de laranja. O ônibus velho e barulhento parou com um rangido de freios. Se acontecer qualquer coisa, começou Zeca, mas ela o interrompeu. Eu mando notícia, mas se eu não mandar, é porque encontrei coisa grande demais para sair viva. Ele engoliu seco. Os dois se abraçaram, um gesto rápido e apertado, como tudo no sertão. Lídia subiu no ônibus, sem olhar para trás. No banco, manteve o caderno no colo o tempo todo. Cada buraco na estrada parecia lembrar que o caminho da verdade nunca é liso. Chegou a Arapiraca, depois seguiu para Fortaleza. De lá pegou outro ônibus rumo a uma cidadezinha no interior do Maranhão, onde, segundo informações do dossiê que recebera, funcionava uma cooperativa rural usada como fachada para o tráfico de terras devolutas. Era lá que o nome de seu pai reaparecia, ligado a um tal de Sebastião Vilar, homem misterioso e influente, conhecido apenas entre os que falavam em sussurros. Lídia se hospedou numa pensão simples, onde o calor entrava pelas janelas mesmo durante a madrugada. Observava os arredores com atenção, anotava rostos, rotas, padrões. Percebeu que havia homens demais num lugar pequeno demais. Sempre os mesmos, sempre observando. Fez amizade com uma funcionária do cartório local, uma moça chamada Eliene, que logo reconheceu o nome Leôncio Moura ao ouvir Lídia perguntar. Tem coisa estranha nisso, viu? Disse Eliene, olhando para os lados antes de sussurrar. Esse nome apareceu numa escritura recente, mas o dono mesmo nunca apareceu, só um procurador. Dizem que é gente do norte, mas ninguém fala muito. Quem pergunta demais, some. Lídia sentiu um frio na espinha. Tu consegue uma cópia dessa escritura? Eu dou um jeito, mas você precisa ter cuidado. Essa cidade aqui é bonita, mas vive com um olho fechado. Quem abre os dois não dura muito. Naquela noite, Lídia quase não dormiu. O ventilador fazia mais barulho do que vento. O medo começou a rondar como uma onça no mato. Mas ela já tinha ido longe demais para voltar. No dia seguinte, Eliene lhe entregou o documento, dobrado dentro de uma pasta. Lídia leu com os olhos famintos. Lá estava, Leôncio Moura, representado legalmente por Sebastião Vilar, aquisição de propriedade rural X. A data? 3 meses atrás. Seu pai estava vivo, ou, ao menos, alguém estava usando o nome dele. Antes que pudesse processar tudo, ouviu a porta da pensão bater forte, vozes altas, passos apressados. Desceu pelas escadas de madeira, mas parou ao ver 2 homens entrando com brutalidade. Tem uma mulher aqui, vaqueira, chama Lídia, disse um deles, alto, magro, camisa de manga longa mesmo no calor. O dono da pensão, nervoso, apontou para o andar de cima. Tá ali, quarto 4, mas acho que já saiu. Lídia, já agachada atrás da escada, percebeu o risco. Pegou a mochila e saiu pelos fundos, correndo pela viela entre as casas. O calor grudava na pele como se o próprio chão a estivesse tentando impedir de fugir. Chegou até a rua principal, embarcou num mototáxi e pediu: "Me leva para a rodoviária, e rápido." O homem acelerou. Atrás, os 2 perseguidores notaram a fuga e subiram num carro preto sem placa. No trajeto, Lídia ligou para Zeca de um celular velho. Pegaram meu nome, tão atrás de mim, mas consegui o que precisava. Vou te mandar o que achei. Se eu sumir, entrega para a imprensa. E diz que foi por justiça. O mototáxi parou bruscamente ao lado de um ônibus que prestes a sair. Lídia saltou, correu para a porta e entrou. O veículo arrancou segundos depois, deixando para trás os homens no carro preto, que gritavam ordens para o motorista. Sentada no último banco, ofegante, Lídia segurava o caderno como se fosse uma arma. Lá fora, o sertão seguia indiferente. Mas dentro dela, uma guerra antiga finalmente encontrava os nomes certos. Se estivesse viva, sua mãe diria:
A verdade tem perna curta, mas coração forte. Uma hora ela alcança. E Lídia estava disposta a correr até o fim do mundo por ela. O ônibus cortava a estrada como uma flecha teimosa atravessando a pele rachada do sertão. O sol já havia se posto, mas o calor não dava trégua. Dentro do veículo, o ar era abafado e o silêncio dos passageiros era pesado, como se cada um ali carregasse um segredo. Lídia, sentada na última fileira, mantinha os olhos fixos no vidro empoeirado, mas seu pensamento estava longe. Os últimos dias tinham sido um turbilhão, e o que ela descobrira em tão pouco tempo era apenas a ponta de um iceberg enterrado sob camadas e mentiras e silêncios. O nome do pai em uma escritura recente, a figura misteriosa de Sebastião Vilar, a perseguição na pensão. Tudo indicava que ela havia tocado numa ferida que muitos se esforçavam para manter escondida. Mais do que um nome em um papel, o que ela descobrira era um rastro, e esse rastro levava diretamente a uma teia de corrupção ainda maior do que a que derrubou o coronel Damião. Ao chegar à rodoviária da cidade de Paratinga, ainda no interior do Maranhão, Lídia desceu com cautela. Não havia ninguém esperando por ela, mas isso não significava que estivesse segura. A primeira coisa que fez foi entrar numa lan house modesta, pagar em dinheiro e enviar uma cópia digital do documento da escritura para Zeca, junto com uma mensagem curta. Se eu sumir, entrega isso para a imprensa. Nome do procurador, Sebastião Vilar, investiga esse homem. Ela sabia que cada passo a colocava mais próxima de uma verdade que poucos tinham coragem de encarar, mas também mais próxima de um abismo sem volta. O rosto de seu pai não saía de sua mente. Por onde ele andava? Por que o nome dele estava sendo usado? E, acima de tudo, por que todos pareciam fingir que ele nunca existiu? Na manhã seguinte, Lídia partiu a pé até uma comunidade rural afastada, chamada Lagoa do Cedro, onde, segundo informações sussurradas por Eliene antes da fuga, ficava uma das fazendas ligadas a Sebastião Vilar. Caminhou por 3 horas debaixo do sol escaldante, com apenas um cantil d'água e o caderno embrulhado em um saco plástico dentro da mochila. Era uma terra quase esquecida, onde o gado andava solto, e as cercas pareciam não proteger nada além do silêncio. Ao chegar, viu uma casa grande, moderna, destoando da pobreza ao redor. Não havia placa, mas os muros altos, as câmeras de segurança e 2 homens armados na entrada diziam tudo. Lídia não tentou se aproximar. Sentou-se a uma distância segura, atrás de um arbusto seco, e observou. Contou os homens, anotou os horários, os veículos que entravam e saíam. Passou 2 dias assim, dormindo sob a sombra dos angicos, comendo o que encontrava nas vendas de beira de estrada. No 3º dia, avistou algo que congelou seu sangue. Um homem idoso, de cabelos grisalhos, que desceu de uma caminhonete e entrou na casa sob escolta. Lídia segurou o binóculo improvisado com as mãos trêmulas. O rosto daquele homem era o mesmo que ela vira nas fotografias antigas da mãe. Os traços do pai estavam ali, mais velhos, marcados, mas inconfundíveis. Ela tentou conter as lágrimas, mas falhou. O homem parecia cansado, arrastava os pés e era tratado não como um chefe, mas como alguém sob vigilância. Aquilo não fazia sentido. Se era realmente seu pai, o que fazia ali? Estaria sendo mantido refém? Ou pior, seria cúmplice de tudo? No fim da tarde, Lídia decidiu agir. Vestiu-se com roupas simples como uma trabalhadora rural e se aproximou da fazenda fingindo procurar emprego. Sabia que era arriscado, mas também sabia que precisava entrar. No portão, foi barrada por um homem com rosto impassível e olhar desconfiado. "Tá fazendo o que aqui?" perguntou ele com a mão no revólver. "Tô procurando serviço. Disseram que aqui tem roça, gado, essas coisas." O homem a olhou de cima a baixo, depois deu um passo à frente. "Ninguém mandou ninguém. Pode voltar de onde veio." "Tô com fome", mentiu ela, mantendo o olhar firme. "Pelo menos me deixa beber um pouco d'água." Nesse momento, outro homem apareceu por trás do portão. Olhou para ela com mais curiosidade que ameaça. "Qual teu nome?" "Maria." "Maria o quê?" "Maria Moura." Ele franziu a testa ao ouvir o sobrenome. Lídia percebeu a hesitação e apostou tudo. Se tiver alguém aqui que se chama Leôncio Moura, diz que a filha dele está viva e que veio buscar a verdade. O silêncio caiu como uma pedrada. O primeiro homem arregalou os olhos, o segundo hesitou por um segundo, depois fechou o portão bruscamente. "Vai embora agora, e não volta mais." Lídia não se moveu, ficou ali, estática, olhando através das grades. Sabia que tinha tocado em algo, sentia isso no ar. Após alguns minutos, um movimento interno começou. Viu uma cortina se abrir no andar de cima. Um vulto, alguém olhando. Depois, a janela se fechou,
Ela recuou lentamente com o coração em disparada. Não precisava mais de respostas, já sabia que havia acertado o alvo. Naquela noite, voltou ao vilarejo mais próximo, alugou um quarto simples num quartinho improvisado e dormiu com a faca embaixo do travesseiro. No dia seguinte, ao sair para buscar comida, notou um envelope preso à porta do quarto. Não havia remetente, apenas seu nome, Lídia Moura. Abriu com as mãos trêmulas. Dentro, um bilhete curto. Se quer saber a verdade, venha sozinha amanhã, ao nascer do sol, na antiga olaria. Traga o caderno e prepare-se para ouvir o que nunca quis saber. A letra era a mesma da carta anterior, o mesmo traço nervoso. Era ele, Leôncio Moura, seu pai. Vivo. A noite foi longa. Lídia não conseguia parar de pensar no que encontraria na olaria abandonada. Imaginava o rosto do pai, as palavras que ele diria. Estaria arrependido? Teria sido forçado a sumir? Ou, no pior dos casos, estaria envolvido até o pescoço e agora tentava convencê-la a recuar? Ao amanhecer, com o céu ainda tingido de roxo, Lídia seguiu pelas trilhas secas até a olaria. Era um lugar em ruínas, cercado de mato alto, onde o barro vermelho ainda manchava as paredes. Entrou com cautela, os olhos atentos a cada ruído. Então o viu. Sentado em um caixote, com o rosto cansado e a barba por fazer, Leôncio Moura observava com olhos marejados. Estava mais magro, mais curvado, mas era ele. Lídia, murmurou, como se dissesse o nome pela primeira vez na vida. Ela parou a poucos metros dele, os punhos cerrados, os olhos rasos d'água. Onde é que o senhor esteve? Ele respirou fundo, como quem carrega décadas de arrependimento no peito. Preso, mas não em cela, preso a acordos, a ameaças, preso ao medo de ver vocês sofrerem por minha causa. A mãe morreu esperando o senhor voltar, morreu acreditando que o senhor tinha fugido. O senhor deixou a gente com a fome, com a vergonha. Não fui eu quem escolheu sumir, disse ele com a voz embargada. Eu descobri demais, e quando denunciei, me calaram. Me ofereceram dinheiro para ficar quieto. Quando recusei, ameaçaram vocês. Me mostraram fotos tuas, ainda menina, me disseram o que fariam. Eu não tive escolha. Teve sim, gritou ela, as lágrimas escorrendo agora. Sempre tem. Ele se levantou, cambaleante. Eu sei que errei, mas não sou corrupto. Fizeram de mim uma sombra, usaram meu nome, meus documentos, me mantiveram vivo para calar os outros. Mas agora que tu apareceu, agora que tu mostrou ao mundo quem é, eu sei que posso falar. Só que vai doer, Lídia, vai doer mais do que tudo que tu já viu. Ela se aproximou devagar, o caderno apertado contra o peito. Então fala, porque eu não vim até aqui para recuar, vim para acabar com isso, de vez. O silêncio que se seguiu entre pai e filha parecia engolir o mundo. Na olaria abandonada, o tempo parecia suspenso, como se o passado tivesse sido chamado de volta para acertar suas contas. O sol, recém-nascido, invadia o espaço por entre frestas nas paredes de barro rachado, desenhando no chão sombras tortas, como cicatrizes. Lídia e Leôncio Moura estavam frente a frente, depois de tantos anos de ausência, dúvida e dor. Ele mais frágil do que as lembranças que ela guardava, e ela mais forte do que jamais pensou que seria. Ela o olhava com um misto de raiva, saudade e desconfiança. Queria ouvir a verdade, mas temia o que ela pudesse trazer. Leôncio passou a mão pelo rosto suado, sentou-se novamente no caixote e começou a falar, com a voz rouca, pesada pela memória. Eu comecei a trabalhar no cartório de terras quando você ainda era pequena, Lídia. Era só um escrivão, assinava papel, carimbava escritura, aquela rotina besta. Até que um dia chegou um homem. Veio de terno, com fala mansa, oferecendo um negócio simples, acelerar processos de regularização de terra em nome de terceiros. Disse que era coisa limpa, disse que tinha aval do governo. Eu, besta, aceitei. Fez uma pausa, a garganta embargada. No começo era só isso, só carimbo. Depois vieram os favores maiores. Terras que não existiam no papel, mas que passavam a existir com uma assinatura minha. Dinheiro entrando por fora, muito dinheiro. Só que eu fui vendo coisa demais. Muita gente grande envolvida. Deputado, juiz, coronel, até gente de fora do país. Lavagem de dinheiro, tráfico de gado, grilagem, até gente sumindo no meio da noite. Lídia ouvia com os olhos apertados, o peito se contraindo. Quando eu decidi sair, já era tarde. Eles sabiam onde eu morava, quem era tua mãe, quem era você.
Um dia, me chamaram para uma reunião. Eu pensei que ia ser só uma ameaça, mas me doparam. Me prenderam numa fazenda isolada no Piauí. Tiraram meus documentos, me fizeram assinar uma carta dizendo que tinha abandonado a família. Disse que ia embora para São Paulo. Era mentira. Fizeram circular. A cidade acreditou. A mãe nunca acreditou, disse Lídia, quase num sussurro. Leôncio assentiu, os olhos cheios d'água. Eu sei, eu rezei todo dia para ela continuar acreditando, mas não podia fazer nada. Eles diziam que se eu tentasse fugir, te matariam. Um dia, ouvi um deles dizendo que estavam te vigiando, que tinham fotos tuas indo para a escola. Eu vi as fotos, tive certeza de que não podia mais lutar. Me calei. E agora? Perguntou Lídia com a voz firme. Por que agora o senhor decidiu falar? Ele a olhou como quem vê o próprio sangue, a própria origem. Porque tu fez o que ninguém teve coragem. Porque tu desafiou coronel, capataz, político e polícia. Porque tu expôs o sistema. E porque, por tua causa, eles começaram a se mexer. Gente tá fugindo, queimando documentos. E estão dizendo que tu é a próxima da lista. Que tu incomodou demais. Lídia respirou fundo. O medo era real, mas não maior que a vontade de seguir. Então o Senhor vai me ajudar, vai contar tudo o que sabe, vai dar nomes, datas, provas, porque eu não vim até aqui para ouvir história triste, vim para desenterrar a verdade com as próprias mãos, se for preciso. Leôncio puxou do bolso interno do casaco uma caderneta velha, amarelada pelo tempo. Tá tudo aqui, anos de anotações, encontros, transações. Eu anotei escondido, é a única coisa que consegui salvar de tudo. Mas tem um nome aqui que tu precisa ter cuidado. Esse homem é o centro de tudo. É mais poderoso do que todos os que tu já enfrentou juntos. E tá no coração de Brasília. Ele entregou a caderneta nas mãos de Lídia. Ela a pegou com reverência. Folheou as páginas cheias de anotações escritas com letra miúda, apressada. Datas, locais, iniciais. Uma vida inteira escondida em páginas frágeis. O nome dele? Leôncio hesitou. Depois disse como se cuspisse o veneno. João Alencastro. Empresário. Dono de cooperativas, fazendas, frigoríficos, amigo de ministros, financiador de campanhas. Mas por trás, ele é o verdadeiro chefe da organização. Todo o dinheiro que passou por Pedra Branca, por aquela fazenda onde tu trabalhou, por aquelas terras roubadas, tudo passa por ele. Lídia fechou o caderno com força. O nome soava familiar, já o tinha ouvido, vagamente, nas reuniões entre políticos que iam à vaquejada. Sempre como alguém importante demais para se mexer. E se eu expuser ele? Eles vão vir atrás de ti com tudo que tem. Não é só vaqueiro e coronel agora. É advogado, é juiz comprado, é polícia corrupta, é imprensa vendida. Mas se eu não fizer? Ninguém faz. O pai a olhou com uma mistura de dor e orgulho. Parecia não saber se queria protegê-la ou segui-la. Se tu for mesmo, Lídia, tu precisa ir com apoio. Não dá para ser sozinha. Procura um jornalista, alguém que ainda tenha coragem de publicar a verdade. Lídia pensou em Zeca, pensou em Eliene, pensou no repórter que a procurara depois da denúncia da vaquejada, querendo fazer uma matéria grande. Talvez fosse a hora de aceitar. Leôncio tocou o ombro da filha, com mãos trêmulas. Eu te perdi uma vez, não quero te perder de novo. O Senhor me perdeu quando escolheu o silêncio. Agora é hora de escolher certo. Ela se levantou, o caderno do pai numa mão, o seu na outra. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Leôncio hesitou. Depois disse com pesar. João Alencastro não trabalha sozinho. Ele tem um sócio. E esse sócio é gente do governo. Um nome que, se tu disser em voz alta, pode virar alvo na mesma hora. E qual é? Leôncio se aproximou e sussurrou no ouvido dela. Ao ouvir, Lídia empalideceu. Eu conheci esse homem. Ele esteve na vaquejada, apertou a mão do coronel, sorriu para mim como se não soubesse de nada. Eles sabem sorrir, Lídia, mas por trás do sorriso tem sangue. E agora, tu sabe demais para sair disso viva. Ela guardou a caderneta no fundo da mochila, apertando os lábios. Então que venham, que tentem me calar, mas agora eu tenho voz e não vou mais me calar. O pai assentiu emocionado. Vai com Deus, minha filha. O Senhor vai comigo, é testemunha, e vai contar o que sabe, cara a cara. Eles vão me matar. E se o Senhor ficar aqui, também. Ele respirou fundo, vencido. Tá certo, vamos juntos. Na saída da olaria, os dois seguiram juntos pela trilha estreita, pai e filha, lado a lado, como se o tempo finalmente tivesse consertado uma rachadura profunda. Mas Lídia sabia, a próxima batalha seria a maior.
E os inimigos não eram mais vaqueiros brutais ou coronéis falidos, eram os donos do poder. Quando chegaram ao vilarejo, Lídia fez a ligação. Zeca, sou eu. Diz pro repórter que aceito, mas tem que ser rápido e discreto. Encontro em lugar seguro, tenho provas e tenho testemunha. Ele tá aqui na cidade, chegou ontem, disse que sabia que tu vinha pro norte. Parece que quer mesmo publicar isso. Então diz que é agora ou nunca. Lídia desligou. Na mesma noite, embarcaram para uma cidade maior, onde o jornalista os esperava. O próximo passo seria levar ao mundo o que tantas pessoas morreram tentando esconder. Mas ela sabia, depois disso, não haveria mais volta. A cidade de Teresina fervia sob o céu encoberto de nuvens pesadas, como se o calor ali não dependesse mais do sol. No centro velho, entre prédios tombados e avenidas modernas que se entrelaçavam feitos cicatrizes mal curadas, Lídia desceu do táxi, com o pai ao lado. Leôncio andava devagar, os olhos varrendo as calçadas como quem esperava ser seguido. A cada esquina, espiava por cima do ombro, mas a filha mantinha o passo firme, o olhar adiante, como quem sabe que o medo já não tem mais vez, não depois de tudo o que enfrentaram. O jornalista os aguardava no fundo de um café simples, discreto, de luz baixa e paredes forradas com jornais antigos. Chamava-se Tiago Monteiro, repórter investigativo conhecido por denunciar políticos poderosos, mas que, nos últimos anos, fora praticamente banido das redações tradicionais por se recusar a ceder aos interesses de anunciantes. Agora, trabalhava como freelancer e publicava em um portal independente, com alcance modesto, mas seguidores fiéis. Lídia o reconheceu pela descrição de Zeca. 40 e poucos anos, cabelos desgrenhados, barba mal feita e um olhar de quem já viu mais podridão do que gostaria. Quando a viu entrar, Tiago se levantou de imediato. Lídia Moura, disse, estendendo a mão. Eu soube da sua história, mas soube também que o que a senhora mostrou na vaquejada foi só a primeira camada. Isso aqui, ela respondeu, colocando a mochila na mesa, é o resto da verdade. E meu pai vai contar o que viu, com nome e sobrenome. Tiago olhou para Leôncio com surpresa. Não esperava ver ali o homem que até pouco tempo atrás era considerado desaparecido ou morto. Tirou o gravador do bolso e, sem perder tempo, perguntou: "O senhor está preparado para isso? Tem noção do que isso pode causar?" Leôncio assentiu com um cansaço resignado. "Eu tô velho demais para continuar calado. Já perdi tudo. Agora, se minha voz puder servir para alguma coisa, que sirva." Tiago apertou o botão vermelho do gravador. Durante quase 2 horas, o som das xícaras batendo nos pires ao fundo se confundia com o relato preciso de Leôncio. Ele falava pausadamente, detalhando como fora cooptado pelo grupo criminoso, os nomes dos envolvidos, os esquemas de lavagem de dinheiro, a manipulação de cartórios, as ameaças, o cárcere forçado. Enquanto ele falava, Tiago escrevia sem parar, rabiscando anotações em um bloco amarelo. Os olhos arregalavam-se quando Leôncio mencionou João Alencastro, e mais ainda quando citou o nome do sócio dele, um senador da República, atualmente pré-candidato ao governo do estado vizinho. "Isso aqui é dinamite", murmurou o jornalista. "Se eu publicar com as provas certas, eles vão tentar tirar isso do ar em menos de 20 minutos. Mas se eu soltar em rede criptografada, com cópia segura em 5 continentes, ninguém segura." "E o senhor tem isso?" perguntou Lídia. "Tenho. O que eu não tenho é tempo. Se eles souberem que vocês estiveram aqui, vão tentar nos silenciar antes." "Então publique logo." Lídia empurrou o caderno de anotações do pai para ele. "Tá tudo aí. E mais, aqui nesse pendrive tem os vídeos, os áudios, as cópias dos contratos falsos, o que eu coletei desde Pedra Branca. Se não for o suficiente, nada mais será." Tiago segurou o material com reverência, como se pegasse uma arma. Seus olhos brilharam com a mesma mistura de medo e adrenalina que movia Lídia desde que resolvera enfrentar os donos do poder. "Eu vou precisar de um lugar seguro para editar e subir isso. Conheço um hacker de confiança em Recife. Vamos de madrugada. Até lá, vocês dois ficam escondidos." "Não", disse Lídia. "Nós vamos juntos. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, eu quero garantir que isso chegue aonde tem que chegar." Tiago hesitou, mas sabia que discutir seria inútil. Aquela mulher não cedia. E ele entendia. Já vira gente demais calar, morrer ou sumir no meio do caminho, entre uma denúncia e a verdade. Mas Lídia não era como os outros. Ela havia crescido entre cercas, barro e injustiça.
e agora caminhava sobre tudo isso como se não tivesse mais medo de se sujar. Partiram naquela noite em um carro alugado por Tiago. Dirigiam em silêncio pelas estradas mal iluminadas, cruzando cidades adormecidas, onde o barulho dos pneus parecia uma confissão. Leôncio dormia no banco de trás, exausto. Lídia, no banco da frente, com os olhos fixos na estrada, revia mentalmente cada nome citado pelo pai, cada rosto de político que havia cumprimentado na vaquejada, cada conversa que ouvira atrás de portas entreabertas. Já estavam a 2 horas de Recife quando Tiago notou que um carro vinha o seguindo a quilômetros. Tentou disfarçar o nervosismo, mas Lídia percebeu. "Estão seguindo a gente?" "Acho que sim, desde a última parada. Acelera e não usa a estrada principal." Tiago desviou para uma estrada de terra, estreita, ladeada por mata seca. O carro de trás hesitou por um momento, depois os seguiu. "Eles sabem que é você", disse Lídia. "Alguém te entregou, ou nos viu entrando no café." Tiago bufou, frustrado. Sabia que estava fácil demais. "Para o carro", disse ela. "Agora. O quê? Faz o que eu tô mandando." Ele freou bruscamente. Lídia saltou, abriu o porta-malas, pegou a mochila e o caderno. Entregou o pendrive ao jornalista. "Vai com meu pai. Eu distraio eles. Se tentarem me pegar, leva isso para a imprensa. Promete de publica." "Lídia, não!" "Promete." Tiago assentiu, engolindo em seco. Leôncio acordou assustado, mas ela o tranquilizou com um olhar. "Pai, vá com ele. Agora é sua vez de me proteger." Ela correu em direção oposta, adentrando o mato fechado. O carro perseguidor acelerou, mas não a viu. Parou. 2 homens desceram armados. Um deles falava ao celular, nervoso. Ela sumiu. Acho que percebeu. O carro dela tá parado, mas tá vazio. Do outro lado, Tiago dava meia volta e pegava um atalho que conhecia, desviando da rota esperada. Dirigiu por mais de 1 hora sem parar, até alcançar a periferia de Recife, onde o contato dele o esperava num galpão desativado. Enquanto isso, Lídia rastejava pelo mato espinhoso, o corpo arranhado, a respiração controlada. Se lembrava dos ensinamentos da mãe sobre como andar no mato sem fazer barulho. Se lembrava das noites escondidas na fazenda, ouvindo as conversas de Regis. Era ali que ela se sentia mais viva, no limite. Os homens vasculharam por horas, mas não a encontraram. E quando o dia amanheceu, ela já estava longe, pegando carona com um caminhoneiro que seguia para o litoral. Chegou a Recife no início da tarde. Tiago já havia publicado. A matéria explodiu na internet. Em menos de 2 horas, os vídeos, os documentos, os depoimentos, tudo foi ao ar em redes alternativas, replicadas por grupos de jornalistas independentes, ativistas, coletivos de comunicação popular. O nome de João Alencastro e o do senador corrupto estavam em todas as manchetes. O impacto foi imediato. Mandados de prisão foram expedidos. A Polícia Federal iniciou investigações. A pressão popular foi tamanha que até a grande mídia teve que noticiar. E Lídia? Ela apareceu, dias depois, em uma entrevista transmitida ao vivo por uma rede de jornalistas alternativos. De rosto limpo, com a voz firme, ela disse: "Eu não fiz isso por fama, não fiz para virar manchete, fiz porque cansei de ver o povo do meu chão sendo tratado como lixo. Cansei de ver mulher sendo empurrada, homem sendo enterrado sem nome, criança crescendo achando que a vida é só aceitar. E se eu tiver que fazer isso de novo, eu faço. Porque no sertão, a gente não nasce para desistir, a gente nasce para resistir." No fim da transmissão, uma última pergunta. "E agora, Lídia, o que vem depois?" Ela sorriu de leve, sem pressa. "Agora vem o que eles mais temem, a verdade continuando. Porque eu não sou a única, porque tem mais gente acordando, e porque, como minha mãe dizia, quem planta raiz na terra seca, floresce até no deserto." Dias depois, na sede da cooperativa de Pedra Branca, uma nova placa foi erguida. Associação Popular Maria das Dores, Justiça, Terra e Voz. E no mesmo vídeo que viralizou, Lídia deixava um recado simples: "Essa luta não acabou. Essa foi só a primeira parte. E assim como a poeira do sertão, a verdade pode até demorar a subir, mas quando sobe, ninguém segura." Lídia mostrou que coragem não é ausência de medo, é decisão de seguir mesmo quando o medo grita. Ela não venceu com armas, nem com gritos, mas com inteligência, resistência e memória. Porque quando uma mulher se levanta, ela carrega junto as histórias de todas as que foram caladas antes dela. E você, já pensou no poder que existe em não se calar? Deixa nos comentários, você teria coragem de enfrentar tudo isso pela verdade? E não sai daí, a próxima história já está na tela.
A Vaqueira e a Conspiração do Norte. Um novo capítulo de tensão, revelações e resistência começa agora. Clica e assiste, porque a luta ainda não acabou.